Hoje nós vamos continuar e até vamos hoje terminar estes estudos do início de Apocalipse. Essas cartas para 7 igrejas na Ásia Menor, igrejas que receberam esta mensagem do Senhor Jesus Cristo, enviado por meio de um anjo para João, e foi João que escreveu e relatou esta visão para nós. Hoje vamos pensar sobre a igreja em Laodiceia. Antes de ler o texto, deixe-me só passar alguns fatos sobre o contexto dessa cidade, porque vai ajudar-nos a compreender muito melhor essas palavras de Jesus. Igual às outras cidades, esta cidade na Ásia Menor era situada no centro estratégico de comércio, cultura e religião. Situado no cruzamento de 3 estradas principais de Éfeso para a Laodiceia e para o resto, uma outra estrada que desceu de Pérgamo para o sul, outra estrada do sul para o norte. Então, uma situação muito estratégica na Ásia Menor. Um centro de bancos. Era uma das cidades mais ricas na Ásia Menor naquela altura. Juntou muito dinheiro nessa cidade. De tal forma, quando a cidade foi destruída em 61 anos depois de Cristo, a própria cidade reconstruiu a cidade com os seus próprios recursos financeiros. Não era preciso pedir um empréstimo do Império Romano. A própria cidade era tão rica, conseguia reconstruir a sua cidade. Era um centro de roupas famosas. Essas ovelhas da região tinham um lã preto que fazia uma roupa muito importante, muito famosa na região. E também era o centro de medicina. Medicina famosa por 2 coisas. Uma pomada para pôr aos olhos e uma outra pomada para pôr aos ouvidos. Mas se calhar a coisa mais curiosa sobre essa cidade foi que mesmo que foi situado à beira de um rio, não tinha água para beber na cidade. A 15 quilômetros havia águas térmicas. A 10 quilômetros havia águas frescas, geladas, excelentes para beber. Então essa cidade trouxe toda a água dessas outras 2 cidades via aquedutos. E quando chegava à cidade, era água morna, cheia de cálcio. E as pessoas que beberam esta água morna enjoavam-se. Ok. Então vamos agora abrir em Apocalipse 3, versículo 14 a 22. Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, sei que não és frio nem quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta. Mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para te enriqueces, roupas brancas para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio, para que o apliques sobre teus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
esta não é a primeira carta que esta igreja recebeu. Uns 30 anos antes de receber esta carta, o próprio Paulo escreveu para a igreja em Colóssio, que era uns 10 quilômetros, mandou saudações para esta igreja em Laodiceia e mandou para que a carta aos Colossenses fosse lida também naquela igreja. E aquela carta de Colossenses foi uma carta de encorajamento. Mas agora chegou uma outra carta. Vamos tentar hoje imaginar a cena. A igreja reunida como nós estamos reunidos nesta manhã. Finalmente a receber esta carta, que começou em Éfeso, passou para Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e agora chegou aos irmãos em Laodiceia. E começa, capítulo 1, uma grande celebração de quem Jesus é. Alfa e ômega, que era, que é e que há de vir, aquele que ama a tua igreja, que libertou os seus discípulos dos seus pecados pelo teu sangue. Jesus anda no meio das igrejas perseguidas, conhece as obras das igrejas e ele diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. E depois vem aquelas mensagens particulares para Éfeso, Esmirna e as outras igrejas. Jesus conhece as obras das igrejas. Jesus oferece palavras de encorajamento, palavras de exortação, palavras de correção. E a certeza que um dia o vencedor receberá recompensa. E agora é a nossa vez. Laodiceia, o que é que o Senhor Jesus tem a dizer a nós nesta cidade? Começa muito bem. Como costume, começa por citar alguns títulos de Jesus. O Amém. A raiz desta palavra é verdade. Portanto, quando Jesus diz no Evangelho de João, em verdade eu digo, literalmente é amém, amém eu digo. Jesus é verdade. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele vai testemunhar aquilo que ele sabe pessoalmente. Aquilo que ele percebe. A situação que ele enxerga. E esta testemunha será a verdade porque vem do Senhor Jesus, que é a verdade. Ele é o princípio da criação. A fonte da criação com autoridade e poder. Então, esta mensagem que Jesus vai passar para estes irmãos em Laodiceia vem do Jesus que tem autoridade para falar, que é a verdade e que enxerga a verdade naquela situação. Muito bem, até agora está ótimo. Então, o que é que Jesus tem a dizer para esta igreja? Eu conheço tuas obras. Sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente e frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Já imaginaram a reação destes irmãos? Mas que palavras duras, que palavras fortes. Jesus vai vomitar-nos da boca dele. Mas essas palavras vêm do Senhor Jesus, que é verdade, tem autoridade e falar a verdade. Jesus conhece muito bem a situação, porque por trás desta expressão é aquela situação atual da cidade. Água quente traz benefício. Na cidade de Hierópolis, a 15 quilômetros, tem águas térmicas, que traz muito benefício para o povo. Esquenta o corpo, que está com frio, que está com dores. Água fresca também traz muito benefício. Colossos, a 15 quilômetros, a 10 quilômetros, tem água fresca excelente para beber no calor do verão. Refresca o corpo. Mas água morna, que nem é quente, nem é frio, não traz benefício. Não tem propósito, não tem valor. Jesus está a dizer para esta igreja em Laodiceia:
vocês não estão a trazer nenhum benefício à cidade. Não estão a cumprir a tua função. Não estão a trazer glória a Deus. Não estão a testemunhar de Jesus. Não estão a ser distintos e diferentes. Não estão a ser atraentes. Ninguém está a procurar vocês, porque vocês são mornas. Não trazem benefício. A igreja em Laodiceia tem o mesmo efeito em Jesus que a água morna teve na cidade de Laodiceia. Tal como a água morna enjoava os habitantes da cidade, esta igreja enjoava a Jesus. Jesus está a ponto de vomitar esta igreja da sua boca. Esta igreja corre o risco de não continuar a ser parte da igreja de Cristo. Mas por quê? O que aconteceu? Jesus explica-nos em versículos 17 e 18. Deus disse, porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta. A igreja acha que é rica, está a prosperar, acha que nada falta a esta igreja. Não percebe como ela é aos olhos da testemunha fiel e verdadeira. Porque quando Jesus olha para esta igreja, ele percebe uma situação muito diferente. Jesus não avalia o estado material da igreja. Números, tamanho, recursos, tudo isso. Jesus vai avaliar o estado espiritual da tua igreja. Há muita ironia nestes versículos. Muito irônico, porque numa cidade tão próspera, com tantas bênçãos materiais, bancos, indústrias de fábrica de roupa, pomadas para os olhos e os ouvidos, esta igreja não percebe como ela é. Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Mas por quê? Porque a solução encontra-se em versículo 18. Jesus diz, tu dizes, sou rico, tenho prosperado, nada me falta. Eu te aconselho, compras de mim. Jesus aconselha esta igreja a voltar a focar nele. Comprar ouro refinado me faz lembrar de 1 Pedro, onde Pedro define a fé. A fé é mais preciosa do que o ouro que parece, embora provado pelo fogo. Ouro refinado é a fé comprovada nas tribulações, nos desafios do dia a dia. E tem muito mais valor do que qualquer recurso financeiro. Roupas brancas para cobrir a vergonha da tua nudez. No mundo antigo não tinha mais humilhação de ficar sem roupas, de ficar nu, de ser exposto ao público desta forma. Por outro lado, naquele mundo não tinha um sinal de honra maior do que receber a roupa. Como nós vimos, por exemplo, em José, que interpretou as visões de Faraó e recebeu o quê? A roupa do rei, como sinal de honra, de aceitação. Ou no livro de Lucas, quando o filho pródigo voltou ao pai, recebeu o quê? A roupa do pai, para mostrar honra e aceitação. E Jesus se encoraja para comprar colírio, para que possa enxergar. Quando se mete uma pomada no olho, dói, não é? Não é, Erika? Dói. Mas a dor é precisa para que se possa recuperar a visão. É assim como essas palavras, inesperadas, duras, mas palavras de verdade que chamam a atenção desta igreja para enxergar a sua situação espiritual. Enfim, a igreja em Laodiceia se tornou uma igreja confortável, autossatisfeita e orgulhosa em si próprio. E deixou de ouvir a voz de Jesus,
deixou de seguir o aconselhamento de Jesus. Parece muito absurdo. Mas esta igreja de Cristo em Laodiceia é uma igreja que Jesus está fora. Versículo 20. Estou à porta e bato. Nesta imagem, nesta mensagem para a igreja, há uma advertência para a igreja de Cristo hoje em dia. Uma igreja autossatisfeita, autossuficiente, orgulhosa e independente torna-se uma igreja sem Cristo e corre o risco de não continuar a ser parte da igreja de Cristo. Pedro falou sobre a reforma há 501 anos atrás. Naquela altura, a igreja de Cristo era uma igreja confortável, autossatisfeita, autossuficiente, orgulhoso, deixou de ser distinto e diferente, era igual às águas mornas de Laodiceia. Não estava a trazer nenhum benefício espiritual para o povo. E a correção veio pelas palavras duras que Lutero encontrou na Bíblia. 95 reclamações sobre a igreja, a chamar a igreja a voltar a Cristo. Isso aconteceu em Laodiceia. Aconteceu aqui na Europa há 500 anos atrás. No próximo domingo, a comunidade de Pedras Vivas vai celebrar, vai comemorar uma nova etapa. Depois de 5 anos de oração, de evangelização, de pedir a Deus, de pregar, de sonhar, de chorar, de perseverar, graças a Deus, a igreja vai reconhecer publicamente os primeiros membros. Devemos tomar muito cuidado para não ficarmos satisfeitos, orgulhosos, autossuficientes e autossatisfeitos, porque não tem nada a ver conosco. É a graça de Deus. Estas palavras vêm do amém, da testemunha fiel e verdadeira do princípio da criação de Deus. Ele conhece, ele percebe, ele enxerga tudo. Aos olhos de Jesus, todos são miseráveis, infelizes, pobres, cegos e nus. Mas Jesus continua a amar. Jesus continua a amar. Veja aqui. Eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Este amor tão grande que leva Jesus a repreender e castigar este povo é uma palavra que nós traduzimos como amor, mas é a palavra que significa amor fraternal, amor como um irmão. Ou seja, Jesus está a dizer que ele disciplina com mais severidade os que são os mais queridos a ele. A Bíblia faz muita ligação entre o amor de Deus e a disciplina de Deus. Provérbios 3 e 12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer mais bem. Salmo 94. Senhor, bem-aventurado, ou seja, verdadeiramente feliz o homem a quem repreendes. Hebreus 12. Filho, não desprezes a disciplina do Senhor. O Senhor disciplina a quem ama e pune todo que recebe como filho. Estas palavras que encontramos aqui, esta avaliação do estado espiritual desta igreja em Laodiceia, com certeza feriu aos ouvidos dos irmãos lá. Sem dúvida. Veio como uma notícia chocante à igreja. Mas é uma verdade falada em amor. Para que essa igreja possa se arrepender, literalmente, vira da direção em que estás a ir e volta a seguir a Cristo. Ser zeloso para com Jesus. E este arrependimento resulta em um relacionamento restaurado, resulta em comunhão.
A convite de Jesus. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Este é um versículo que nós usamos muito na evangelização. Mas veja o contexto. Jesus está a falar aos seus seguidores. Nas vossas vidas, estou fora. Estou a bater a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir. Porque não devemos ficar demasiado distraídos no significado da porta. O foco é a graça e amor para restaurar a comunhão. Tal como a nossa língua, inglês e português, tem 3 palavras para descrever as refeições. Pequeno almoço. Se tiver tempo, come. Se não tiver tempo, sai de casa. Um pedaço de pão. Outra palavra para o almoço, que naquela altura era uma refeição mais substante, com mais comida. Uma refeição com mais comida. Mas uma refeição que foi tomada muito rápida, porque o dia do trabalho não terminou ainda. E tinha a palavra para descrever o jantar, a refeição principal. O trabalho acabou, o obreiro estava cansado, voltou do trabalho, se deitava em casa, à mesa, tomava tempo, comunhava com a família. Esta é a palavra que nós temos aqui. O jantar do Senhor. Isso leva-nos a pensar no futuro. E como sempre, Jesus terminou estas cartas como uma advertência sobre o futuro. Ao vencedor, ele vai conceder que se assente comigo ao meu trabalho. Quando, pela disciplina do Senhor, voltemos a Cristo, a sala de jantar transforma-se numa sala do trono, onde há a presença do leão de Judá que venceu. A carta para a igreja em Laodiceia. Uma igreja autossuficiente, uma igreja orgulhosa, uma igreja independente, tornou-se uma igreja sem Cristo. E por causa disso, correu o risco de não continuar a ser parte da igreja de Cristo. Ia ser vomitada da boca de Jesus. Mas o amor e a graça do Senhor continuava para com aquela igreja. E por causa da tua graça, por causa do teu amor, Ele chamou a igreja para se arrepender, restaurar a comunhão com Deus e manter a segurança eterna como a igreja de Cristo. Jesus termina aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em Lucas 14 encontramos essas mesmas palavras nos lábios de Jesus. O sol é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como é que nós podemos responder a esta avaliação espiritual de Jesus? São palavras duras, desconfortáveis, mas convida-nos a refletir sobre nosso relacionamento com Cristo. Como estamos hoje? Estamos confortáveis, orgulhosos, independentes? Estamos a continuar a confiar em Cristo 100% nos momentos difíceis, bons e menos bons? Recebemos estas palavras do Senhor Jesus como uma advertência ao arrependimento? Nós podemos fazer isso, porque Jesus continua a ser a cabeça da igreja que Ele ama, e Ele envia-nos palavras de graça para que possamos repreender-nos. A aplicação deste texto é para a igreja de Cristo.
porque foi escrita para os cristãos. Mas é interessante perceber a transformação. No início, a correr o risco de ser vomitada da boca de Cristo para um assento ao lado de Cristo no céu. E a transformação é só possível por causa do convite, da graça, do amor de Cristo. Eu vejo aqui nestes versículos um snapshot, um instantâneo, um resumo do Evangelho de Cristo. Versículo 15. Jesus conhece a obra da humanidade. Humanidade não traz benefício ao mundo, não cumpre a sua função aqui na terra, foi criada para glorificar a Deus e agora se encontra afastada da presença de Deus. Versículo 17, a humanidade é cega espiritualmente. Acha que é rica, acha que vai prosperar, acha que não vai faltar nada para a humanidade. Mas não consegue perceber ao seu estado aos olhos do Criador. Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Porque tem ignorado a voz do Criador. Mas versículo 18, vemos a graça. O Senhor oferece coisas eternas por meio de Cristo. Fé em Cristo, vida nova em Cristo, honra com filhos por causa da obra de Cristo. A humanidade continua a ignorar esta voz. Mas como nós estávamos a cantar, maravilhosa graça, sobrenatural, extraordinária, porque a graça do Senhor, o amor do Senhor vai superar. E vem o convite para repreender, para castigar, para falar a verdade. Para quê? Para que a humanidade se arrependa. E termina com este convite. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa para restaurar o relacionamento com Deus, para que tenhas paz eterna, para que tenhas descanso, para que tenhas segurança na vida, se calhar pela primeira vez. E Jesus termina de uma palavra muito individual para cada um de nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz